Irmãos, o nosso texto é longo, eu não vou lê-lo todo, porque se eu for ler esse texto todinho, nós vamos sair daqui muito tarde, mas eu quero que você tenha ele aberto, porque então nós vamos ter que fazer o seguinte, recorrer a trechos dele para o nosso entendimento. São os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Jó. O livro de Jó é um livro desafiador. Toda a literatura de sabedoria, dos judeus lá do Velho Testamento é uma literatura muito desafiadora, mas o livro de Jó é particularmente muito desafiador. Para que você entenda melhor o que nós vamos ler, eu preciso explicar algumas coisas. Por exemplo, como é que esses capítulos se estruturam? No capítulo de número 6, se a sua Bíblia tiver aquele negrito, ele vai dizer assim, Jó justifica suas queixas, ou algo parecido. E todo o capítulo 6 e 7 é a palavra de Jó. Jó justificando suas queixas diante de Deus, por causa do grande sofrimento que estava passando. Inclusive o capítulo de número 7, Jó fazendo uma reclamação direta a Deus a respeito desse sofrimento. E o capítulo de número 8 é a resposta de um dos 3 amigos de Jó, porque na hora do sofrimento de Jó, 3 amigos se aproximaram dele. Elifaz, Bildade e Zofar. Bildade é quem vai responder agora. Então essa é uma estrutura que se repete até o capítulo de número 32. Jó fala, Jó reclama e os amigos respondem. Então eu tive a oportunidade de pregar semana passada, no capítulo 3, quando Jó fala, amaldiçoa o dia do seu nascimento, reclama de Deus sobre o seu sofrimento, e a resposta que Elifaz dá a Jó nos capítulos 4 e 5. E hoje nós vamos ver os capítulos 6, 7 e 8. É um desafio pregar nesses textos. Primeiro, textos que para o entendimento são pouco lidos. Os irmãos leem pouco Jó, então conhecem pouco a história. É um desafio, porque um homem reto, íntegro, como Jó, está na nossa mente, que só vai fazer coisas certas. E de repente eu estou vendo Jó reclamar do seu sofrimento. E é difícil também, porque lá no capítulo de número 42, no versículo de número 7, Deus diz que aqueles 3 amigos precisavam de uma repreensão, porque eles não falavam acerca de Deus de maneira tão reta como Jó. Então como é que eu vou extrair qualquer coisa desse texto? Se Jó está só reclamando de Deus, e os amigos que estão dando conselho foram reprovados no final. Então eu quero justificar 2 coisas, eu quero dizer para os irmãos. A palavra diz que toda a escritura é útil para o ensino. Só aí eu já tenho toda a obrigação de pregar também em textos assim. Certo? Concordam? Obrigado. Hoje vocês estão todos no sim, né? Agora também, o Novo Testamento faz uso desses textos. Um exemplo só para servir de exemplo. Capítulo 5, verso 17. Nós lemos hoje aqui Hebreus. Olha o que diz o 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Isso aqui é Hebreus, isso aqui é Provérbios, capítulo 3. A Bíblia cita as palavras dos amigos de Jó, e cita de forma positiva. Então eu me sinto totalmente autorizado também a citá-las. Verso 18. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Isso foi citado pelo profeta Oséias no capítulo 6. A palavra de Deus cita Jó muitas vezes. E para que você entenda, nós vamos fazer o seguinte.
A minha introdução vai ser com a queixa de Jó, e os pontos do meu sermão nas respostas dos amigos. Então nós vamos fazer a introdução na queixa, no capítulo 6 e 7. E nós vamos retirar as lições do capítulo de número 8. Meus irmãos, falando diretamente sobre o que está acontecendo nesse texto, nós temos um homem que está em frangalhos. Nós temos um homem que está destruído. Nós estamos diante da palavra de um homem que olhou para o céu e não viu uma janela que o levasse a Deus. Nós estamos diante de um homem que perdeu todos os seus filhos, que perdeu todos os seus bens e que perdeu a sua saúde. E que por meses está com a sua pele em feridas. E nós estamos diante das palavras de um homem que, apesar de toda a sua busca, porque era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, sofreu uma prova que aos nossos olhos não parecia prova, mas destruição. Ele se queixa. E do que Jó se queixa? Jó se queixa da sua falta de esperança no próprio Deus. Ele sentia que era pesada a vontade de Deus sobre a sua vida. Enquanto todos esperam respostas em Deus, o prolongar da dor lhe fazia pensar que o próprio Deus não queria ser favorável a ele. Olha o capítulo de número 6, verso de número 2. Se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais. Se o que eu estou falando contra Deus fosse posto numa balança, e na outra balança fosse posto o meu estado, o estado em que está a minha alma, o estado da minha alma seria pior que a minha reclamação. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu estou falando pouco contra Deus. Essa na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, foram uma atrás da outra. Verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno dos terrores de Deus que se arregimentam contra mim. É isso que Jó está sofrendo. Meus irmãos, nós devemos olhar para esse homem e entender o seu sofrimento. Ele olha para Deus e ele não vê respostas. É disso que ele se queixa. Como algumas vezes, em alguns momentos, talvez você já tenha experimentado. Verso de número 8. Quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. E o que seria isso? No capítulo 3 fala: tira a minha vida. Verso 9 responde: que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó fala: eu não aguento viver desse jeito. Eu estou pedindo para Deus: tira a minha vida. O meu sofrimento é demais. Não dá para continuar assim. Mas nem isso Deus está ouvindo. Você talvez já tenha tido a experiência de orar por alguém que estava em sofrimento e você tenha feito aquela oração: Senhor, alivia o sofrimento, leva. E Jó estava fazendo isso por ele mesmo. Quem me dera Deus ouvisse o meu pedido, mas nem isso ele está fazendo. Verso 11. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo, eu vou morrer desse jeito? Mas por que tem que ser daqui a amanhã?
Por que depois de amanhã? Por que não dá cabo da minha vida agora, Deus? Tu podes. Meus irmãos, essas são inquietações muito sérias. Não podemos fazer de conta que não estamos lendo. E não podemos fechar os nossos olhos para o sofrimento deste homem. Ele está buscando respostas em Deus, mas não encontra. De que mais Jó se queixa? A partir do versículo 14, do capítulo 6, ele se queixa dos amigos. Ele não encontra conforto nos amigos. Ao aflito deve o amigo, verso 14, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Eu não vejo mais com clareza a amizade deles. Verso 18. Os que iam até Jó antes para regozijarem-se na sua prosperidade, na sua sabedoria, agora desviam o caminho. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. Por quê? Porque, verso 20, ficam envergonhados por terem confiado em chegado ali, confundem-se. Mas por quê? Porque quando eles chegam perto de Jó, eles veem que o estado de Jó é grave demais. Eles não sabem o que dizer. Verso 21. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Nem os amigos conseguem fazer nada por Jó. E ele então está mais que só. Ele está sofrendo, está desolado. E Jó se queixa disso. Do que mais Jó se queixa? Jó se queixava do fato de ninguém conseguir mostrar o porquê daquela situação. É natural que nós, quando estamos passando por tanta provação, a gente se pergunte: por que, Senhor? E é natural na igreja, não pergunte por quê, né? Pergunte para quê. E eu lembro uma vez, eu acho que foi o Maurão que falou assim, foi você que me mostrou, né? Que o Maurão perguntou assim: eu já falei por quê, para onde? E nenhuma das coisas Deus respondeu. Verso de número 24. Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Só não consegue uma explicação. Isso faz sofrer. Porque se tivesse uma explicação, foi por isso, Jó, talvez ele se conformasse mais. Você já não ficou assim também? Por mais que o seu sofrimento não seja tão grave, você nunca se perguntou quais as razões de Deus? E quantas vezes você perguntou e não conseguiu entender? Do que mais Jó reclama? Ele se queixou de que Deus não satisfeito em lhe trazer a dor, o fazia prolongadamente. Há tantos que Deus cura com uma oração. Há tantos que de repente Deus resolve as coisas assim, num abrir e fechar de olhos, ou num fechar e abrir de olhos, eu não sei como é que diz o ditado. Num abrir e fechar, num fechar e num abrir. Rapidamente. Mas para Jó não. Se prolongava o mal sobre a sua vida. Olha o verso 2 do capítulo 7. Como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que o que trabalha a jornada, espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram.
Quando ele vai deitar, que é quando a gente consegue, por causa do sono, esquecer de tudo, ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, longa é a noite, e farto-me de revolver-me na cama até a alva. Gente, não tem nada pior do que a gente deitar num momento de aflição e rolar na cama de um lado do outro. A hora não passa. Você olha no relógio, meia-noite. Você olha no relógio, 00:15, não acredito, essa noite não vai passar. Verso 5. A minha carne está revestida de vermes, e de crostras terrosas, a minha pele se encrostra, e de novo supura. Ele estava só feridas, que se fechavam grossas, e quando ele deitava, não sei o que acontecia, elas abriam. Ele não podia se virar na cama. Então ele se vê no direito de reclamar. Verso 11. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Verso 13, dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Ele fala assim, de novo, vou tentar dormir essa noite. Aí ele vem aquele sono bem pesado, daquele de dia sem dormir. Você pensa que vai dormir um dia inteiro. Olha o que acontece. A minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Aí ele vai dormir, pega naquele sono do cara que não aguenta mais. Aí ele começa a sonhar, ter pesadelos e não descansa. Verso 16. Estou farto da minha vida, eu não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são como um sopro. Finalmente, fechando a fala de Jó, Jó está tão angustiado, ele faz a pergunta crucial. Ele faz, verso 20, se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? E agora, o grande extrato, o grande resumo da obra de Deus no meio do sofrimento. Finalzinho do verso 21. Que agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Jó estava se tornando em pó. Estava sendo quebrantado por Deus. Meus irmãos, eu não quero assustá-los, mas nós temos sido, nos dias atuais, muito imaturos. Crentes doril, que desejam rapidamente que a dor, sem querer fazer propaganda, tá? Hora que melhora. Às vezes as pessoas falam isso para nós, né? Hora que melhora. Nós precisamos amadurecer. Porque se até Jesus Cristo sofreu como homem nos dias da sua carne, quem somos nós? Mas o que Deus espera? Vamos fazer a pergunta de Jó. Vamos crescer, gente. Vamos deixar de ser criança. Vamos buscar amadurecimento em meio às lutas. Sexta-feira na vigília nos perguntou a missionária Esther, o que a igreja na China tem que nós não temos? Eles estão crescendo em meio à labuta do sofrimento. Estão se tornando crentes maduros por meio da força da provação. O apóstolo Paulo dizia lá aos Coríntios, porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, é quando eu sou forte. Eu não estou dizendo que é bom sofrer,
E eu não estou dizendo que o melhor então é você procurar o sofrimento. Mas se ele vier, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, cresça. Aprenda lições. Descubra o que Deus quer. Porque Deus não faz nada por acaso. O próprio Jó é testemunha deste aprendizado. Porque se você ler este livro até o fim, lá no capítulo de número 42, você verá um homem dizendo: eu antes te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo, os meus olhos te veem. O que Deus espera quando conduz um homem a conhecer a sua fraqueza, quando ele leva um homem ao pó, o que Deus espera deste homem? Deus espera que este homem, primeiro, reconheça-o como a única e verdadeira resposta para a sua vida. Olha a resposta de Bildade no capítulo de número 8, no verso de número 2. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão com um vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Verso de número 5. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará em justiça a tua morada. Nós sabemos que esses homens estavam acusando Jó, entendemos isso, mas a resposta dele é verdadeira. Quando Deus leva um homem a conhecer a sua fraqueza, como levou Jó ao pó, Ele deseja que este homem aprenda a reconhecê-lo como a única e verdadeira resposta da sua existência. Meus irmãos, Bildade está dizendo assim: as suas palavras, Jó, essa reclamação sua contra Deus, não é adequada, Jó. Até quando você vai falar essas coisas? Busque a Deus. Irmãos, às vezes em meio a uma luta, nós ficamos para lá e para cá, tentando achar uma porta e abrir com a nossa própria mão. Busque a Deus. Em meio a uma desesperada situação, ai, nós perdemos o sono, não queremos orar, estamos angustiados. Devemos buscar a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Getsemane, no momento da sua maior dor, da angústia da sua alma, quando ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, o que é que ele faz? Ele ora, ele busca a Deus. Lágrimas como de sangue. Ele chega para os discípulos: fiquem comigo, vamos orar, vamos buscar a Deus. Mas o que nós vemos em meio a crianças do nosso século que servem a Jesus, desses crentes anestésicos, é que em meio ao sofrimento nós nos tornamos pessoas de fé fracassada. O conselho de Bildade, ele está expresso em outros aspectos, em outros momentos da Escritura. Por exemplo, lá no capítulo 5 do profeta Oséias, ele diz assim: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor. E ele cita Jó quando diz: porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. É fato, meu querido irmão, que as provas são dos mecanismos mais eficientes de Deus para nos aproximar dele. Isso você lê em todo o Velho Testamento, e você lê em todo o Novo Testamento. Mas tem gente fugindo desse aprendizado. Tem gente tentando se esquivar desse aprendizado. Se queremos crescer, se queremos aprender a viver para Deus, no vale da dor, temos uma oportunidade de aprender mais de Deus. Abra aí em Jó capítulo 42. Jó 42. Verso de número 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5.
Vamos ler juntos? Vamos lá. Só de ouvir, mas agora esse é o nosso Deus, que em meio a tantas lutas nos aproximará mais dele. Precisamos reconhecê-lo como a resposta, como a única resposta para a nossa vida. Precisamos buscá-lo. Segunda lição, podemos extrair aqui do contexto. Antes, porém, eu queria só fazer uma referência. Vocês estão vendo o que aconteceu com Jó? Jó disse que antes ele conhecia Deus só de ouvir, mas que neste momento, depois de toda a provação, ele agora conhece mais de Deus, ele se sente melhor por isso. E lá no capítulo 42 diz que o último estado de Jó era melhor que o primeiro. Mas veja o que diz o verso de número 7. Se buscarmos a Deus em meio às provações, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. O estado da provação terá sido pequeno. Mas o teu último crescerá sobremaneira. Você está sendo desafiado a crescer e a conhecer mais de Deus, e a conhecer um Deus que você não conhece, mesmo que você já o professe como seu Deus, um Deus que te fará melhor ainda. Agora sim, na segunda lição, se você olhar para os versos 8 e 9, Bildade vai fazer uma referência ao aprendizado da geração. Pois eu te peço, Jó, pergunta agora às gerações passadas, atente para a experiência dos seus pais. Ele está agora falando para Jó olhar para a história, e para olhar o que a história ensina do relacionamento de Deus com os homens. Quando Deus leva um homem ao pó, a conhecer a sua fraqueza, Ele deseja que este homem reconheça que Deus não muda, que Ele é sempre o mesmo, e que do modo como cuidou de nós no passado, cuidará sempre. Quando a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, é disso que ela está falando, de confiar em Deus, no Deus que quando você olha para trás, você se recorda do quanto Ele foi bom, do quanto foi abençoador, do quanto te libertou. Irmãos, e aqueles que têm experiências de libertação com Deus, têm mais motivos ainda para continuar firme na fé em meio à aflição, porque tem histórico. No capítulo 3 de Malaquias, o Senhor Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós temos que confiar na imutabilidade do amor e do poder do nosso Deus, daquele que faz promessas e as cumpre. Não precisamos e não podemos duvidar dele. Ele é o Deus da família, Ele é o Deus que ajuda os pais na criação de filhos, não importa o vale de dor que se passa. Ele é o Deus que restaura. Bildade pede a Jó: reflita, Jó, reflita sobre as experiências, sobre o aprendizado dos antigos. O profeta Jeremias fez esse exercício. Em meio à maior aflição da sua vida, o profeta Jeremias dizia assim: a minha alma está cheia de decepção, fugiu de mim a paz e a esperança. Aí ele fala: quero trazer à memória, eu quero lembrar algo que possa me dar esperança. E ele diz assim: as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção, tudo que eu tenho é o Senhor, diz a minha alma, então eu vou esperar nele. É disso que Bildade está falando para Jó. Deus não muda, Jó. Meu irmão, o nosso Deus não muda. O nosso Deus, Ele estabeleceu conosco uma aliança. Sim, nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Sim, nós temos que voltar para o caminho do Senhor, mas Ele não nos abandona.
Nunca, jamais. Essa consciência da imutabilidade de Deus deveria nos levar a um sentimento de paz em meio à maior dor da nossa vida. Porque o próprio Senhor diz que seria o nosso alento. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá no finalzinho da Santa Escritura, o Senhor Jesus fala de muitas provações sobre a vida da igreja. E Ele fala assim, que no final não haverá pranto, não haverá dor, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A Bíblia não está dizendo que vai ser fácil. Alguns de nós experimentam momentos mais difíceis que outros. Mas dor é uma coisa difícil de se medir. Dizem as mulheres que o homem não sabe sentir dor, né? Qualquer dorzinha do homem é um caminhão de dor. Mas dor não dá para medir. Não existe dorômetro, medidor de dor. Existe dor. E não importa qual seja a sua. Nosso Deus é o mesmo. Primeiro, busque a Deus. Porque quando Ele te leva a experimentar o pó e a reconhecer a sua fraqueza, Ele quer que você o reconheça como a única resposta. Busque a Deus. E quando Ele faz isso, Ele quer que você reconheça que Ele é imutável. E que a lembrança da imutabilidade dEle te ajude a suportar a dor. Eu quero ir rapidamente para o último aspecto que eu gostaria de citar deste ponto. O que foi que aconteceu com Jó? Jó não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas ele chegou a uma conclusão muito séria. De novo, capítulo 42. Às vezes eu não sei, eu não consigo entender, mas eu confio num Deus imutável. No verso 2 ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado, pode ser mudado. Vamos ler o verso 3 juntos. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha só o verso 9. Verso 9 do capítulo 8. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porque os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Alguns de nós querem ser juízes de Deus. Querem julgar se o caminho que Deus escolheu é o melhor. Estão frustrados com Deus. Estão decepcionados, como Jó. Se Deus é imutável, pense que você é nada. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é você? Outros textos de Jó compara Deus com Jó. Deus fala muito sério com Jó e fala assim: ô Jó, me responde aí, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Faz de conta que você é Jó, você que é reclamão, gosta de ficar contendendo com Deus, porque Ele não dá o que você quer, o pirulito que você quer. Desculpa falar assim. Deus olha para você e fala: onde é que você estava quando eu criei o mundo? O que você responde? O que você responde? Não estava em lugar nenhum, Senhor. Tá bom, vou perguntar mais. Você é capaz de fazer chover, juntar as nuvens e falar chove? Você é capaz? Qual é a resposta? Não, Senhor, eu não sou capaz não. Nós somos como uma sombra nesse mundo, gente.
O Bildade fala, nós somos de ontem, nós nascemos ontem, nós não sabemos nada. É melhor confiar em Deus, que Ele é eterno e é imutável. Reconheça isto, aprenda essa lição, e se você conseguir se limitar à sua fraqueza e reconhecer a grandeza, a imutabilidade de Deus, você crescerá, e crescerá muito. Só isso já te ajudará muito. E a última lição que o texto pode nos oferecer, entre outras, mas as que eu separei, dos versos 11 até o verso final, o que encontramos aqui é um texto que mostra que Deus sabe o que está fazendo, e Ele nos ajuda, nos leva à fraqueza, para que confiemos na sua justiça e o modo como conduz a nossa vida, mesmo que não seja nos caminhos que nós gostaríamos, do jeito que nós planejamos. De todas as lições que Jó aprendeu em meio ao seu grande sofrimento, confiar na justiça e na retidão de Deus, uma das mais importantes. Reconhecer que Deus faz tudo com sabedoria, ainda que ele mesmo não conseguisse em meio à luta entender. Olha só como é que ele usa a expressão dos versos 11 e 12. Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A firmeza do ímpio será frustrada, e a sua confiança, teia de aranha. Deixa eu tentar explicar. Existem coisas que, para serem o que devem ser, precisam passar pelas dificuldades. Aquele usa o papiro, precisa do lodo. O junco não vai viçar sem umidade, que parece destruí-lo, mas que o faz mais forte. Assim como o diamante precisa do fogo para ser lapidado, e o ferro precisa do ferro e do calor para ser afiado. Assim o crente, o justo, Deus usa a provação para torná-lo mais justo. Nós precisamos ser mais sábios nos momentos difíceis da nossa vida. O caminho do ímpio, o caminho do que despreza Deus, é uma vereda de tolo, de gente que se esquece de Deus e que não o busca. O verso 14 diz que a firmeza deles é tola, será frustrada. O Salmo 73, Salmo de Asaf, ele faz a mesma reflexão: Senhor, eu estou cansado de sofrer, eu olho para os ímpios, eles é que estão se dando bem, a empresa deles cresce, a minha não, eles nem pagam impostos, e eu aqui faço tudo certinho, e o fiscal vem me multar. Está errado esse mundo, Senhor, e está errado mesmo, esse mundo jaz no maligno. Mas e aí? Tenho liberdade eu para andar como ímpio? Não. Então esse homem, Asaf, ele reflete, ele chega no templo do Senhor e ele percebe uma coisa maravilhosa. Aquilo que diz o Salmo 1: o caminho do ímpio perece. O caminho do ímpio é uma tábua sem segurança, é um lugar sem equilíbrio, ele vai cair diante de Deus. Mas o justo, não. O justo prosperará, o justo florescerá. Mas para isso, muitas vezes, Deus precisa lapidar a sua vida. A casa do ímpio não pode permanecer firme. Verso 15 lá do capítulo 7 de Jó. Quando eles são comparados com plantas, diz que as suas raízes se apegam às pedras, eles se firmam às pedras, e Deus vem e os tira. Mais ou menos citando o que disse Asaf, verso de número
17. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus os arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi, nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. Bom, como é que encerra este capítulo? Verso 20. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aprenda as lições que só aprende. Vou falar uma frase confusa, espero que você entenda, depois eu explico. Aprenda as lições que só aprende quem aprende a ser fraco. Entenderam? Aprenda as lições que só podem ser aprendidas quando você aprender a ser nada para si mesmo, a não ser juiz de Deus, a não tentar determinar o que Deus vai fazer na sua vida. E seja simples com tudo que acontece. Seja sábio. Que o Senhor ajude a nossa igreja, porque o que Deus espera é um quebrantamento, e não um povo altivo, confiante em si mesmo. Um povo quebrantado. Aí no seu boletim, nós recolhemos algumas frases de Simonton do seu diário, na primeira capa. E eu quero ler a última. Quando ele clama ao Senhor uma mudança na sua vida, e ele diz assim: quem me dera um batismo de fogo, que consumisse minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Deus quer isso para você. Mas às vezes Ele te dará isso em meio à grande luta. Mas aprenda as lições. Aprenda. Ele é a única resposta. Ele é imutável. E este Senhor é o Senhor dos justos, que sabe como conduzir a nossa vida em justiça. Quando o pastor precisa aconselhar um crente em aflição, porque se somos leais à palavra do Senhor, muitas vezes temos que chamá-lo à realidade de saber suportar as aflições. Parece que estamos fazendo pouco, mas se você aprender as lições, Deus haverá de transformar. O seu último estado será muito melhor que o primeiro. Mas para isso você precisa primeiro confiar. A semente, para dar fruto, antes precisa morrer. Por isso que precisamos aprender a morrer para crescer. Conceda à tua igreja graça, Senhor, para que aprenda em meio às suas lutas. Quebranta-nos, porque muitas vezes nos tornamos altivos demais diante do Senhor. Ajuda-nos a conhecê-lo mais e aprender mais de Ti. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, o Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.